Um bom dia para você que veio aqui hoje na igreja. Queremos agradecer por você que tem nos dado a oportunidade de ouvir nos canais da igreja. E cada manhã de domingo nós procuramos trazer um comentário da Palavra de Deus, um assunto que possa contribuir para a vida de todos nós. Nesta manhã de domingo, nós vamos trazer um assunto importantíssimo para nós, que como administrar as diferenças que podem haver dentro da igreja. Geralmente a palavra julgamento, ela tem uma conotação jurídica, uma conotação de coisa de advogado, coisa de promotor, coisa de juiz, de delegado e até mesmo, às vezes, em vias policiais. E alguns sempre têm um certo arrepio de dizer, não julgue, porque Jesus disse, não julgueis. Mas o enfoque, quando Jesus disse, não julgueis, era outro. Mas o que diz a palavra de Deus sobre a palavra julgamento também, o que o próprio Jesus disse? Porque o julgamento no prisma bíblico, e ele é interessante, ele é necessário na igreja do Senhor. Serve para redirecionar, serve para reorientar diferenças conflitantes e realinhar no caminho do Senhor. Não estamos falando de julgamento para condenação, é isso que Jesus disse, e nem acusação, mas para apaziguar o corpo de Cristo, a igreja, e reorientar a igreja. Jesus disse em João 7:24, não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça de Deus. Amém? Então, todas as diferenças de opiniões, costumes, achismos, pontos de vistas e até diferenças doutrinárias devem ser apaziguadas sobre o cetro de equidade, como diz a palavra de Deus. O cetro é um bastão curto nas mãos dos reis para decidir o certo, errado, aprovado e reprovado. E a equidade é a imparcialidade, é uma justiça pura. Nas Escrituras, o cetro de equidade é a justiça do trono de Deus. Toda decisão do contraditório deve ser empregada sob a direção da palavra de Deus. As diferenças na orientação da batuta do Espírito Santo de Deus, para que as distorções não sejam discutidas na letra seca e costumes como ocorriam nos moldes dos judeus e dos fariseus, aqueles doutores da lei. As dúvidas e incertezas pessoais devem ser decididas sobre muitas orações, buscas de respostas na palavra de Deus. Daí então executar com segurança, paz e tranquilidade. Ainda mais, salvos que um dia julgarão os anjos, como disse o apóstolo Paulo, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida, diz Paulo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 3. Hoje estamos numa graduação da Universidade do Senhor, para que no seu dia estaremos qualificados para tal aptidão com cetro de equidade. Os dias da preparação, os dias da santificação, sem a qual não veremos o Senhor, é hoje. Foi alertado do apóstolo, foi o alerta do apóstolo, para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo que possa julgar entre os irmãos. Quando Paulo passava para a igreja orientação sobre as dificuldades conflitantes da igreja. E precisava de ter irmãos espirituais, irmãos sábios, para poder equacionar diferenças que habitavam na igreja, assim como pode habitar na nossa vida, pode habitar na família, pode habitar na igreja. E essas diferenças devem ser dirimidas, resolvidas na presença do Senhor. Olha, irmãos, podemos incrementar o questionamento de Paulo aos Coríntios para a igreja de hoje, então. Os sábios da igreja são ouvidos? É uma pergunta. Os consultados são eles e considerados são eles, são sábios? Veja então que não é costumeiro consultar os espirituais
no calor febril dos acontecimentos, das diferenças. Geralmente, os conflitantes não cedem, há uma incorporação obstinada, que ceder seria um passo interessante, mas geralmente não ocorre. Separam-se e cada um toma a sua posição e se amarra nela, se afinca nela. Então há muita divisão, há muitas diferenças e os conflitos aumentam. Não é por desconhecimento das Escrituras que isso ocorre. Os escribas e os fariseus e os doutores tinham conhecimento de como resolver, mas sim pela falta de ouvir, ceder e do manejo da verdade nas horas das tensões. Timóteo foi orientado pelo apóstolo Paulo que aprender é diferente do conhecimento da verdade. O conhecimento de Deus é Ele em nós regendo. O cetro de equidade em ação é o Espírito Santo dirigindo nossas decisões em amor. No entanto, o aprender de Deus é autoconhecimento pessoal, ele é privado, ele é único de cada um, por isso ele é intelectual, mas sem efeito santo prático. Aprendizado é para passar de ano, ferramenta para debates e coisas de religiosos judeus. Aprendizado cria tribunal de homens, forma advogados na igreja, campo judicial aberto. Por isso não há amor, não tem vida, ele é cético, ele é seco. As decisões são práticas e de lei, não tem a graça de Deus. A igreja não pode usar esses argumentos, essas ferramentas. Por isso que Paulo diz a Timóteo que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo 3:7. Isso é um perigo dentro das igrejas, porque às vezes as igrejas têm executado pureza, mas sem amor. Têm executado verdades, mas sem a presença do Espírito Santo de Deus. Quando isso ocorre na família, quando isso ocorre na igreja, geralmente, irmão, vai ter muita dor, vai ter diferenças e vai se afastar cada um de si. Sempre quando há o afastamento, o ressentimento, é porque foi uma decisão julgadora, sem a presença do amor de Deus. É isso mesmo, irmãos. Chegar ao conhecimento de Deus é uma obra do Espírito Santo de Deus. A verdade só liberta por exercício da aforria, da libertação, dos libertos, no Espírito Santo de Deus em nós. Decisões no conhecimento de Deus trazem sempre trazem a união, a paz e habita o amor e a reconciliação. Veja como é intrigante. Os judeus tinham certeza absoluta de que eles eram detentores do saber das causas divinas. Julgavam. Para eles julgar era um privilégio e era um gosto pessoal. A religião milenar, as festas religiosas, as peregrinações até Jerusalém, suas descendência de sangue, as leituras incessantes da Torá, os costumes e tudo mais que eles poderiam ter, segundo a lei, segundo as Escrituras. Porque toda essa carga religiosa, cultural, desde a infância, trazia neles excelências em debater. Eram excelentes debatedores, se exaltavam, se auto-inchavam com isso, mas nunca conheceram a graça de Deus. Não porque não houve a graça de Deus, mas porque rejeitaram o Santo de Deus. E Jesus disse para eles: e conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles não entendiam que eles precisavam de se libertar. E eles não entendiam que precisavam de uma carta de aforria, precisavam de Jesus, como ele disse em João 8,32. Ouvir essas palavras de Cristo foi, na verdade, um tapa de um conflito entre eles, entre uma revolução religiosa, cultural que eles necessitavam. Uma linguagem desconhecida para eles, mas isso foi inaceitável.
Diziam com ódio: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Por isso não podiam servir a verdade. Não pode acontecer isso com a igreja do Senhor. Não podemos estar carregados de informação bíblica sem a presença do conhecimento de Deus, o amor de Deus, da presença do Espírito Santo de Deus em cada um de nós e que habita na igreja. Parece que esse cenário de aprendizado acumulado judeu não foi desmontado no tempo dos gentios, ele renasceu. Ao contrário, reorganizou-se mais ainda. É um tribunal em muitas igrejas. Não que as igrejas não tenham que resolver questões, mas a igreja não deve ser um tribunal. A segurança pessoal religiosa, no saber adquirido, alguns por pedigree, de gerações, de organizações, de tempo de igreja, tempo de membresia, entre outros argumentos pífios que não chegam ao trono da graça de Deus. Paulo esclarece à igreja de Corinto que apenas um tipo de membro pode ter essa especialização, e ele é portador da equidade de Deus no Espírito Santo de Deus, não na letra, como comentamos dos judeus, um que discerne bem tudo e muitas vezes também não é compreendido o membro espiritual. E diz em 1 Coríntios 2:15, ele de ninguém é discernido, mas ele conhece as coisas de Deus. Quando uma dificuldade de relação não tem consenso amável, digo principalmente na igreja e na família, ocorrem duas situações: ou não tem membro espiritual, ou eles não são ouvidos. Geralmente tem, mas eles não são ouvidos. Dá-se mais ouvido aos falantes carnais e até aos naturais que ora podem estar dentro do seio da igreja. Lembre-se qual foi a pergunta que Paulo fez aos coríntios: não há, pois, entre vós sábios, que nem mesmo um, para que possa julgar entre os irmãos? Nos dois casos, a pendenga acalora na temperatura das paixões, tipo de um campeonato esportivo. O templo torna-se um estádio, a oração é substituída por concentração, os cultos viram rodadas, a frequência é motivada por clássicos, o púlpito vira uma tribuna, um palanque, as assembleias, as sessões tornam-se reuniões como reuniões de condomínio, a santificação é substituída pela emoção, a glória de Deus é substituída pelo sabor de vitória de torcida. Enfim, o protagonista para reorganizar, para reajuntar e para decidir na igreja não é mais o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, o Senhor ainda dá o caminho, o poder da oração. Foi isso que Tiago ensinou: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Olha, irmão, para confessar culpa, tem que admitir culpa. Nós estamos com dificuldade de encontrar pessoas que admitem culpa, que reconhecem culpa. Está muito difícil nas igrejas, nas famílias, alguém pedir perdão. A sociedade nem se fala, porque nós vemos as autoridades jamais chegar em público e pedir perdão dos seus erros, pedir desculpas em público dos seus erros. Parece que é um declínio, mas na igreja, na nossa vida, pedir perdão deve ser um hábito. Confessar culpas entre uns aos outros deveria ser corriqueiro, para assim reajuntar em oração. Nessa altura, meus irmãos, que os sábios espirituais não são ouvidos, eles apenas oram silenciosamente. As orações desse justo é o que resgata a verdade na casa do Senhor. A oração desses justos é a oração que resgata o ambiente familiar, a união familiar. Pode haver que demore algum tempo, mas prevalece o efeito dos justos. Bom, irmãos, esperar é outro assunto para um outro dia. Amém? Que o Senhor seja o cetro de equidade na sua vida, na sua igreja, na sua família. Amém.